novo em mais uma manhã na nossa escola dominical. Qual que é o tema mesmo? Vocês estão lembrados do tema? Deus é fiel, muito bem! Hoje nós vamos contar uma nova história. Temos um novo versículo que daqui a pouco eu vou falar com vocês. Mas antes, vamos começar louvando a Deus, cantando músicas? Sim! Então vamos cantar! A primeira é uma que vocês conhecem muito bem, que chama Toque Toque. Quero que você cante aí na sua casa comigo, tá bom? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Muito bem, crianças! Assim como José na aula passada fugiu do pecado e não deixou entrar no coração dele, saindo e correndo da mulher de Potifar, a gente também tem que fazer, lembrando dessa musiquinha. Vamos cantar mais uma? Essa eu acho que vocês conhecem, mas a gente nunca cantou aqui, a gente já cantou na igreja, que fala que Deus está aqui. Então, certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui, está comigo, com você, assim como ele estava com José. Vamos cantar? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se
certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Muito bem! Assim como a gente respira, como a gente fala, Deus está aqui. E antes da gente começar a nossa lição e falar o nosso novo versículo, vamos cantar a nossa música tema. Deus é fiel. Vocês já decoraram, eu tenho certeza. Eu espero que você cante bem alto aí na sua casa junto comigo, tá bom? Vamos lá? Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer: Deus é fiel. Vocês cantando aí. E agora nós vamos para o momento da oração antes de nós passarmos para o nosso novo versículo. Vocês estão preparados? Estão com a mente fresquinha para novo versículo? Eu espero que sim. Mas agora nós vamos nos concentrar em falar com Deus. Então vamos juntar as nossas mãos, aquietar o nosso corpinho e levar a nossa mente para pensar em Deus. E vamos pedir que Ele nos abençoe nessa aula de hoje. Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por cada criança que está aqui conosco através desse vídeo. Te pedimos que o Senhor esteja com cada um deles, abençoando e protegendo, e abrindo, Senhor, o coração para aprender mais da Tua Palavra e ajudando a decorar versículos. Que eles possam aprender que Deus é fiel desde pequenos e confiem sempre em Ti. Em nome de Jesus,
Amém. Ah, apareci com um fundo diferente, porque agora é a hora do versículo. Bom, essa semana e semana que vem nós vamos falar sobre perdão e fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem para nós. Então, o nosso versículo é um pouquinho mais comprido, mas eu tenho certeza que você aí, ó, é muito inteligente e vai conseguir decorar, ó, rapidinho. E o versículo é assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 17. Mais uma vez. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 17. O que esse versículo nos ensina? Ele ensina que quando uma pessoa faz algo de ruim para nós, a gente não tem que fazer algo de ruim para ele também. Nós temos que nos esforçar para fazer o bem. Porque, sabe, a gente quer fazer o mal de novo, né? Se alguém empurra você e você tem muita vontade de empurrar ele de volta? E se alguém não divide alguma coisa com você, você também fica com vontade de não dividir? Isso acontece porque nós somos pecadores. Mas Deus nos diz em sua palavra não tornar a ninguém mal por mal. Mas a gente tem que se esforçar, porque não é uma coisa fácil. Por isso que Deus fala: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é só fazer bem para quem te fez mal, mas se é uma pessoa que você gosta. Às vezes a gente gosta mais ou menos de algumas pessoas, não é? Mas a gente tem que fazer o bem, não importa a quem. Então, esse é o versículo. Ele é um pouquinho comprido, mas não é difícil. Ele fala: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 17. Vamos lá mais uma vez, bem devagar? Não torneis a ninguém mal por. Esforçai-vos por fazer o perante todos os homens. Romanos 12, 17. Tenho certeza que se você ficar treinando aí na sua casa, loguinho você vai estar sabendo. E sabe, se a gente for pensar na história da semana passada, José, vocês lembram de José? Vocês lembram que os irmãos dele fizeram com ele? Os irmãos de José fizeram bem ou fizeram mal a José? Mal! Eles jogaram José no poço, eles venderam José. Antes disso, eles queriam até matar José. E aí, isso foi algo mal. Mas José, será que ele tornou mal por mal? É isso que a gente vai ver hoje. A lição de hoje se chama José no Palácio. Vocês se lembram, né, de José? Olha só. José agora, ele trabalhava no palácio. Ele trabalhava junto com Faraó. Vocês lembram quem é Faraó? Isso, ele era o mais importante do Egito. Ele era como se fosse um rei. E José aqui, ó, depois de sair da prisão por ajudar a interpretar o sonho de Faraó, ele começou a trabalhar com ele. Ué, mas o que será que José fez que para ele começar a trabalhar com Faraó? Bom, Faraó teve um sonho. Vocês lembram? Teve um sonho muito esquisito. E eu vou contar para vocês que sonho foi esse. Ele sonhou que tinha 7 vacas muito gordas no pasto. Vocês já viram uma vaca? Vaca é grande, né? Imagina uma vaca bem gorda, cheia de tanto comer. Ele sonhou que tinha essas 7 vacas lá, gordinhas, comendo no pasto. E também tinha 7 vacas bem magrinhas, com muita fome.
E elas chegaram perto das vacas gordas e as vacas magras comeram as vacas gordas e não ficaram gordas, continuaram magras. Faraó ficou confuso, mas o que significa isso? Como assim? Que sonho é esse? E quando o copeiro, vocês lembram do copeiro? Que também teve um sonho e José interpretou lá na prisão? Quando ele escutou Faraó falando isso, ele lembrou de José e falou que tinha alguém lá na prisão que sabia interpretar sonhos. E Faraó chamou José. E José disse: Deus deu sabedoria para José e ele disse para Faraó: as 7 vacas gordas significa que o Egito vai passar por uma época com muita comida, com muita fartura. Ah, Faraó falou: ai, que beleza, hein? Muita comida para o Egito, vai ser uma época de muita felicidade. Mas José falou assim: não, mas espera. As outras 7 vacas significam 7 anos de fome, muita fome para o Egito. Ah, aí Faraó ficou preocupado. José disse algo que deixou Faraó preocupado. Mas Deus deu sabedoria para José. E ele disse que no tempo de fartura era só não comer tudo e guardar coisas para a época de fome. E foi assim que José se tornou governador do Egito, ajudando a Faraó. Eles construíram celeiros e foram guardando comida lá dentro. E algumas coisas eles comiam. Ah, mas não era tudo que eles comiam, não. Eles foram construindo vários celeiros com as comidas lá dentro e foram fechando até a época de chegar a época de fome. Tudo bem, a gente já sabe o que estava acontecendo aqui com José, não é mesmo? Mas o que será que estava acontecendo com o seu pai Jacó, lá na terra dele? Bom, os irmãos de José mentiram também para Jacó, o pai deles. Lembra que ele tinha uma roupa colorida que os irmãos tiraram? Os irmãos colocaram sangue de algum animal ali, levaram até Jacó e disseram para Jacó que um animal matou José. Ai, imagina só, Jacó, que tristeza! Ficou sabendo que o seu filho morreu e ele nem sabia que José estava lá no Egito vivo ajudando o faraó. E por muitos anos Jacó chorou por causa de José. E aí a fome chegou. E não chegou só lá no Egito, onde José estava trabalhando com o faraó e guardando as comidas a mais no celeiro. Chegou em todos os lugares. Então, os irmãos de José precisaram ir até o Egito para comprar comida. Aqui eles tiveram que fazer uma grande viagem porque eles não moravam perto do Egito e foram para o Egito. Sabe, José trabalhava muito bem. Lembra que a gente aprendeu na aula passada? Ele fazia tudo como a Deus e não a homens. E quando ele ajudou a Faraó pensar nos celeiros para guardar a comida, ele estava pensando não só na época de fome, mas também para ajudar o Egito. Porque quando alguém ia lá comprar uma comidinha, eles também deixavam dinheiro que ia para o Egito. E isso fez José um ótimo governador. E ele, como ele fazia seu trabalho com excelência, ele gostava de observar todas as vendas de comida e saber para quem ele estava vendendo. Imaginem a surpresa de José quando viu os seus 10 irmãos na fila. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José,
porque José vestia roupas de egípcio. Ele estava muito diferente. Passaram muitos anos. E lá na fila, eles estavam esperando e José apareceu, viu eles lá e perguntaram o que eles queriam comer. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Naquela época, os irmãos de José falavam uma língua e José lá no Egito falava outra língua. É como se os irmãos de José falassem português, igual a gente, e José falasse inglês, e eles não entendiam. Então tinha que ter uma pessoa falando entre eles. E José, ele queria ter certeza que os seus irmãos estavam arrependidos do que fizeram com ele. Então, ele pensou em uma coisa. Ele disse que não ia vender a comida. E os irmãos de José ficaram, como assim não vai vender a comida? José falou assim, eu acho que vocês são espias. Vocês estão vindo aqui para querer saber onde a gente guarda a comida. E aí eles disseram, não! Nosso pai ficou lá na nossa terra, junto com o nosso irmão mais novo, e nós estamos passando fome. Nós também temos um irmão que morreu. E esse irmão que eles falaram que morreu era José. Imaginem a surpresa de José quando ele viu que os irmãos acharam que ele ainda estava morto. E aí ele disse, eu não acredito em vocês. Eu só acredito quando vocês trouxerem o seu irmão mais novo aqui para eu ter certeza. Mas sabe, Jacó gostava muito do irmão mais novo, que era Benjamim. Como Jacó pensava que José tinha morrido, ele não deixava Benjamim ir para outros lugares por medo de perder Benjamim também. E aí os irmãos de José falaram assim, não, ele não vai deixar a gente trazer. E José teve outra ideia. Ele disse, eu vou manter um de vocês preso aqui, até que vocês tragam para mim o seu irmão mais novo para eu ter certeza que vocês estão falando a verdade. E aí eles começaram a falar na língua deles, achando que José não ia entender. Mas José entendia, porque era irmão deles, não é? E eles começaram a falar, isso é castigo. Deus está castigando a gente pelo que a gente fez com José. E aí José percebeu que os irmãos dele estavam arrependidos. E foi até um cantinho, chorou e voltou. E disse a mesma coisa. Ele prendeu um dos seus irmãos até que eles trouxessem Benjamim para ele ver. Os irmãos de José foram embora, sem comprar comida, com seu dinheirinho, no bolso, e foram contar para Jacó. Quando eles chegaram lá sem comida, Jacó olhou e falou assim, eu não vou deixar Benjamim ir não, já perdi um filho, não vou perder mais um. E ficaram lá, sem comida. E começou a fome, ficar mais fome, com mais fome. E então eles decidiram voltar para o Egito e levaram Benjamim. Quando eles chegaram lá, José viu Benjamim, serviu um banquete de comida. Não, tinha muita comida lá na mesa para eles. Eles nem acreditavam o tanto de comida que eles iriam comer. E eles estavam com muita fome, então eles comeram. Libertou o irmão deles e aí todos foram comer. E sabe, José ainda não tinha certeza se ele podia contar que ele era José. Para os irmãos, ele ainda era só governador do Egito. E aí, quando os irmãos estavam voltando para casa para levar comida, e eles não podiam voltar para casa sem Benjamim. Então, eles foram para o Egito juntamente com Benjamim, atrás de José para contar para o governador, porque eles não sabiam que era José ainda.
E eles falaram assim: não, por favor, prenda a gente, mas não prenda Benjamim. Meu pai já é muito velho, ele vai sofrer muito, ele já sofreu muito com a perda do nosso irmão. E aí José não aguentou. Ele viu que realmente os seus irmãos estavam arrependidos. E ele se apresentou como José, o irmão que eles tinham vendido para o Egito. Ele até chorou de felicidade e disse para os irmãos que ele tinha perdoado eles. E eles não estavam acreditando, eles estavam tão felizes. E aí José pediu para dar um abraço neles, eles se abraçaram. Quando o faraó ficou sabendo, Faraó disse que ele podia trazer toda a sua família para morar no Egito. E assim ele recuperou o bem precioso que ele ainda estava sem, que era a sua família. E ele perdoou os irmãos por tudo que eles fizeram. E vocês lembram que José sofreu muito, né? Os irmãos jogaram ele no poço, venderam ele, pensaram em matar ele. No Egito ele foi escravo, foi preso até esse momento. Deus estava com ele, igual a música que a gente cantou. Deus estava com ele todo momento e José sabia disso. E aí, com toda essa família no Egito, com o perdão, José estava ali com a família completa, com todos os seus irmãos. E assim ele não tornou mal por mal, e sim por bem. E tudo estava nos planos de Deus. Nada foge dos planos de Deus. Às vezes acontece uma coisa com a gente que a gente acha que não é boa, mas Deus está ali cuidando de tudo. Isso acontece com você também e comigo. E uma coisa que a gente aprendeu hoje aqui é sobre o perdão. José perdoou os seus irmãos. E você? Se o seu irmão briga com você e ele vem te pedir perdão, você perdoa? E se você faz alguma coisa errada que o papai e a mamãe não gostam, você pede perdão? Mas você pede perdão porque eles pedem para pedir perdão ou porque o seu coração tá apertadinho porque foi errado o que você fez? A gente tem que pensar nisso, não é? E aprender com a vida de José. Bom, vamos falar mais uma vez o nosso versículo, só para lembrar, para durante a semana você ficar falando aí na sua casa? Vamos lá. 1, 2, 3. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 17. Bom, crianças, por hoje é isso. Espero que vocês treinem aí na sua casa o versículo para domingo que vem todo mundo tá falando bonito. Bom, foi muito gostoso estar aqui mais uma vez com vocês. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau! Mua!